Isso. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar conosco nessa noite e que o nome dele venha ser engrandecido. Antes de nós fazermos a mensagem, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, louvar a Deus pelos nossos visitantes que estão aqui presentes. Como a igreja fala? Amém. Essa é a casa de vocês e vocês sejam sempre presentes aqui para louvar e agradecer o nome de Deus. A outra coisa que eu quero fazer nessa noite é que nós estamos hoje recebendo ao vivo, né? Porque esteve aqui durante 9 meses conosco, cultuando aqui, só que estava no ventre da mãe. Mas hoje, pela primeira, assistiu o culto online, estava ouvindo o culto online, mas hoje vai ser de maneira presencial. E é uma alegria para nós, porque só vimos em foto ali no Instagram, já nasceu famosa já. Então queremos louvar a Deus aqui por Celiane e Aline, que nasceu Celine, né? E Júlia também está feliz com a nova irmã. E hoje nós estamos aqui para apresentá-las. Pela primeira vez, após nascida, vai estar conosco aqui. Quero convidar a Aline, Celiane, Júlia e todos os familiares que estão aqui presentes para que nós possamos, nessa noite aqui, apresentar de maneira ao vivo, a cores, Celine e Aline. Você foi só uma barriga de aluguel, porque as duas meninas, a cara de... Essa é impressora, porque só parece com Celiana. Celiana, o que é isso, Celiana? Me explica. Então louvamos ao nosso Deus por essa criança que Celine está aí, ó, dormindo, cochilando aí. Mas antes de nós darmos início aqui, eu quero ler aqui um texto. Quando nós pensamos, que texto eu vou usar para Celine? E aí Deus colocou no meu coração esse texto aqui de Lucas capítulo 18, versículo 15 a 17, que diz assim: traziam também as crianças a Jesus, para que eles as abençoassem. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Então nós vemos aqui que os pais ali que estavam seguindo Jesus, estavam trazendo os seus filhos até Cristo Jesus, para que Cristo abençoasse, para que Cristo impusesse as mãos sobre elas e ali elas os abençoassem. E é claro que todas as vezes que alguém faz isso, alguém não quer impedir, né? Então foi o que fizeram ali com Jesus. Mas ele disse: não façam isso, porque das tais, das crianças de pais crentes que estão vindo até ele, das tais é o reino dos céus. Essa é a nossa esperança, é o nosso desejo de que Celine seja uma serva de Deus, uma serva do Senhor, creia em Cristo Jesus. Quando chegar na idade certa, ela professe Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas essa é a responsabilidade primeiramente de Aline e de Celiano. Eles são responsáveis para ensinar Celine e Júlia. Já está ensinando Júlia no caminho do Senhor. Agora a Júlia vai auxiliar a Aline. Olha, a irmã mais velha tem uma nova responsabilidade, viu? Você até hoje era ensinada, agora vai ajudar a Aline e Celiana a criar Celine no caminho do Senhor. Com a irmã mais velha vai dar carinho, mas já estão meio firme. Epa, Celine, isso aqui não. Celine, é hora de estudar a lição da escola bíblica. Vamos estudar a Bíblia, vamos orar juntos. Olha, a hora da sala. Então essa é a responsabilidade de Júlia, que ali tem um auxiliar forte, né? Um auxiliar muito forte para ajudar a Celine nos caminhos do Senhor. E aí nós vemos aqui que diz que dos tais é o reino dos céus, e todos aqueles que tornam-se como criança. Por quê? Celine é totalmente dependente. Depende de Aline, depende de Celiano, depende de Júlia também, para que ela possa tomar banho, para que ela possa comer, para que ela possa beber, para que ela possa se limpar nas necessidades, né, que ela faz constantemente. É muito, né, Aline, nesse momento? É bastante, né? E também agora para ensiná-la no caminho do Senhor.
Então, ela requer isso. E nós, como igreja, iremos dar apenas um pequeno auxílio, mas essa é a tarefa de vocês. Sejam pais egoístas e ensinem a Celine, como se tem ensinado Júlia, no caminho de Deus, a crescer no caminho de Jesus Cristo. E assim, quando ela crescer, ela vem dizer: sim, eu quero esse Jesus que eu vejo na vida dos meus pais. Eu quero esse Jesus que vejo na vida da minha irmã. Eu quero esse Jesus que vejo na vida do meu tio, na vida da minha tia, e até mesmo de, quem é? De Helena, né? Eu só não vou gritar como Helena. Então, ou seja, que essa família cresça e que ajude Celina a crescer nos caminhos do Senhor. E aí eu quero convidar a igreja nesse instante. Vamos ver agora se ela é igual a Ellen. A única garota que chorou na minha mão, a primeira vez foi ela. Então, vamos ver agora a Celina. Quem não conhece, aqui Celiano todinho, né? Opa! Vamos ficar em pé, pessoal, para nós orarmos. Quero convidar aqui os pais também, todo mundo estender aqui as mãos, para que nós possamos... Ih, você está com sono, Cristiano. Então vamos estender aí nossas mãos aqui para a Celina, aqui, para que Deus possa derramar suas bênçãos sem medida sobre Celine. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo e Pai Bendito, queremos te louvar, Senhor Deus, porque Tu, ó Deus, ainda no ventre, Tu, ó Deus, olhaste para Celine. Tu, ó Deus, planejaste Celine, ó Deus, no ventre de Aline, ó Deus, junto com Celiano, Deus, Tu, ó Deus, planejaste essa criança. E hoje, ó Pai, que estamos diante de Ti, ó Deus, diante da igreja, de todos, ó Deus, aqui presentes e que estão aqui no meio da transmissão, Deus. Queremos, ó Deus, entregar em Tuas mãos aquela que já está e pedir, ó Deus, sabedoria a Ti para que Celine possa ser criada, Deus, de Teus caminhos. Que Tu, ó Deus, ajude a Aline, Celiano, Júlio, ó Deus, dessa família, a educar Celine em Teus caminhos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, desde agora esteja, ó Deus, trabalhando na vida de Celine, para que ela cresça, ó Deus, no Teu caminho, e nunca venha se desviar dele, ó Deus. Mesmo diante das propostas, Deus, desse mundo, que ela não dê ouvido, ó Deus, mas pelo contrário, que Teu Espírito Santo, Deus, anime a permanecer firme, ó Deus. E ao crescer, ó Deus, ela confesse Cristo como Salvador. Então, Deus, seja com ela para isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Ó, é comportada, viu? Eita, foi eu, eita. Fala aí. Deus abençoe vocês aí. É sempre uma alegria apresentar criança. Cada criança que nós apresentamos é única, porque cada uma tem uma história, tem a sua história, e louvamos a Deus, e esperamos que daqui a um tempo, daqui a 12 anos, se Deus permitir, Celine esteja aqui agora fazendo discipulado, e se Deus permitir, também sendo batizada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Só aqui, peraí. Pois bem, meus amados, vamos voltar aqui para a nossa mensagem de hoje. Me empolguei e troquei aqui o esboço do sermão, e quase pregava o sermão da semana passada. Mas voltando aqui, hoje nós iremos conduzir a mensagem de hoje, iremos falar no Salmo 51. O título da nossa mensagem é Clamor por Restauração Espiritual. Como eu falei, os irmãos, está no Salmo 51, faz parte daqueles 3 salmos de Davi que eu falei aos irmãos, que são salmos de confissões, são salmos de arrependimento e salmos onde nós aprendemos a respeito da necessidade de nos voltarmos para Deus quando nós caímos. Então quero convidar os irmãos a ler conosco aí, vai estar na projeção, Salmo de número 51, a partir do verso 1, só esperar aqui ser colocado para nós lermos juntos aí. Salmo 51. 1. Salmo de número 51. Amém? Então leiamos. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, purifica como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Pai Bendito, aqui, ó Deus, nos voltamos a Ti em oração e rogamos a Ti, ó Pai amado, para que Tu esteja conduzindo essa mensagem. Pai querido, aqui está um vaso de barro frágil diante de Tua presença, diante da grandiosidade da Tua palavra, do Teu tesouro, ó Deus, para ser apresentado a essa congregação, a essas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia delas, e, ó Deus, fala ao coração delas, ó Deus, por meio desse vaso. Que Teu Espírito Santo, Deus, as ensine a Tua palavra e as conduza, ó Deus, ou nos conduza a termos um relacionamento profundo contigo, por amor do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a verdadeira restauração espiritual, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. Toda a Escritura, ela ensina isso. Toda a Escritura ensina de que se nós precisamos ser restaurados, ou como nós seremos restaurados, essa restauração vem unicamente de Deus. E aí o Salmo 51, ele fala exatamente isso. Ele fala que Deus é aquele que restaura todos aqueles que um dia caíram, todos aqueles que um dia pecaram. E nesse Salmo 51, nós vemos uma causa e dois propósitos. Uma causa que leva o ser humano a necessitar dessa restauração, e dois propósitos dessa restauração. Os versículos de 1 a 5, eles falam dessa causa. Por isso que o primeiro ponto de nossa mensagem é o seguinte: clamor por restauração por causa da presença do pecado desde a concepção. Os versículos 1 e 5, como eu falei para vocês, meus amados, o salmista, ele está ciente, ele está consciente de que é uma pessoa pecadora. Ele está ciente de que o pecado está presente na sua vida. Essa consciência do salmista, ou de Davi, que é quem escreveu esse salmo, não é apenas dele, mas também esse salmo foi um salmo adaptado para os adoradores, para a congregação. Como aqui estamos reunidos aqui? Um grupo de pessoas estavam reunidos para adorar o Senhor, e esse salmo foi adaptado para esse momento de adoração. Então, esse salmo também reflete de que todos aqueles que são adoradores, todos aqueles que estão em busca de adorar o Senhor, são também pessoas pecadoras.
E esses adoradores são chamados a confessar os seus pecados e também aí se arrepender dos seus pecados. Daí, como todos nós somos pecadores, todos, não somente Davi era pecador, aquela congregação do Antigo Testamento que estava reunida para adorar o Senhor também era pecadora, nós também somos pecadores, então todos nós somos chamados a clamar a Deus por misericórdia. Todos, junto com Davi, junto com aquela congregação, todos nós somos chamados. Por essa razão, eles reconheciam, meus amados, que eles não podem ser libertos dos pecados pelas próprias forças. Mas essa consciência dele, que nós não podemos ser libertos com nossas próprias forças, deles, na verdade, também é nossa. Nenhum de nós podemos ser libertos do pecado com nossas próprias forças. Todas as vezes que você tentar lutar contra o pecado, você vai perceber que você é derrotado, você não consegue. O máximo que você pode acontecer na sua vida, sabe o que é? É você fingir que está bem. É você fingir que você é uma pessoa boa. É você fingir de que é alguém que agrada a Deus. Mas no fundo do seu coração você irá perceber que é o contrário. Foi exatamente isso que hoje pela manhã, como eu dizia para a Priscila e falei aqui para a classe, de alguém que nós nos encontramos. Alguém que está afastado do caminho do Senhor e acha que está bem. Diz, não, estou bem. E eu confesso que isso dói às vezes, porque ninguém consegue estar bem distante do Senhor. Ninguém consegue estar bem, ou ninguém consegue se libertar distante sem Cristo. Não, nós não conseguimos viver uma vida que agrade a Deus em nossas próprias forças. E se você tiver consciência disso, se você conseguir olhar com os olhos do Espírito Santo, se o Espírito Santo está abrindo a sua mente, você irá ver exatamente isso. Você é um pecador nato. Você peca constantemente. Então é impossível que você consiga restauração por si mesmo. Por mais que você tente, por mais que você disse, olha, a partir de hoje eu vou parar. Mas você às vezes só substitui pecado. Eu me lembro quando eu era mais jovem, um conhecido meu dizia o seguinte, olha, eu fumo até o dia que eu quiser. Vocês estão parem? Só para vocês entenderem, das pessoas que fumam, apenas 3% conseguem parar por si mesmo. As demais não, precisam de uma ajuda. E esses 3%, na verdade, eles trocaram um vício por outro. Por exemplo, algumas pessoas começam a trocar o vício por confeito, né? E aí daqui a pouco fica diabético, porque de tanto chupar confeito. Então você não consegue libertar-se completamente de um pecado. Você apenas substitui, ou você esconde ele. Então é impossível. O único meio que nós podemos ser libertos do pecado é o quê? É por meio do amor bondoso e misericordioso do Senhor. É exatamente isso que os versículos 1 e 2 desse salmo começam a dizer para nós. Ele vai dizer algumas palavras-chave que vai mostrar isso. O salmista, estando consciente de que é impossível ele libertar-se dos seus pecados, ele vai buscar a ajuda de Deus, ele vai até Deus, ele vai dizer, compadece-te de mim, ele vai dizer, apaga as minhas transgressões, ele vai dizer, lava-me completamente, purifica-me dos meus pecados. Veja que essa inconsciência da sua incapacidade vem dessa vida de pecado, vem desse pecado, de entender de que ele é pecador, de que é impossível ele buscar essa restauração por si próprio. E a grande pergunta é, por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso do Senhor para ser liberto? Para viver uma vida que agrade a Deus? Por que é necessário dele? Os versículos 3 a 5 vão dizer qual é a razão, qual é o motivo, qual é a causa de eu precisar do Senhor. Qual é a causa de eu não ter forças em mim mesmo para viver uma vida para Deus? O versículo 3 vai dizer o seguinte, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o salmista estava consciente do seu pecado. Ele estava consciente de que ele não conseguia acertar o alvo que Deus estabeleceu para a vida dele. E essa consciência vem diretamente do Espírito Santo em nossos corações. Nós não conseguimos acertar o alvo que Deus planejou para a nossa vida. Ele nos deu mandamentos, mas nós não conseguimos. E aí o salmista está consciente disso.
Ele pede ajuda a Deus, porque ele sabe que não vai conseguir libertar por si mesmo. Mas muito mais do que isso. O versículo 4 vai dizer, olha, qual é o centro do seu pecado. Ele vai dizer, pequei contra ti e contra ti somente. Davi, meus amados, está consciente de que todo o pecado que nós cometemos é primeiramente a Deus. Davi não está dizendo que ele não pecou contra Batseba, ele não está dizendo que não pecou contra Urias, porque quando ele tira a vida de Urias, ele pecou contra Urias. Não, o que ele está dizendo é que o centro do seu pecado, ele está dizendo que mesmo que tenha cometido um erro contra Batseba, ou com Batseba, e contra Urias, ele havia pecado primeiramente contra Deus. Ele havia errado primeiramente com Deus e contra Deus. E esse pecado contra Deus havia quebrado o seu relacionamento com Deus, ao ponto, como ele vai dizer que os ossos que tu quebraste. Veja que os 3 salmos, Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51 agora, o Salmo 51 bem menos, mas todos falam dos efeitos do pecado na nossa vida. Como o pecado, ele destrói a nossa vida. Quebra o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o salmista vai dizer, pequei contra ti, errei contra ti. Então, quando você erra com alguém, você erra primeiramente contra Deus. Você quebra primeiramente o seu relacionamento com Deus. E aí, tem uma outra parte da Bíblia que vai dizer assim, né? Se nós pecamos contra alguém, tem quem interceda contra nós. Mas quando pecamos contra Deus, quem vai interceder por nós? Quem? E aí a resposta da Bíblia sabe quem é? O próprio Deus na pessoa do seu Filho. Quando nós pecamos contra Deus, não há ninguém maior do que Deus para nós intercedermos. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor, se coloca como sendo a resposta para voltarmos para Ele, para irmos até Ele. Ele não apenas nos chama ao arrependimento, mas também Ele se coloca como aquele que é o meio de misericórdia, o meio de apagar os nossos pecados. Por isso que Davi ora, apaga os meus pecados, lava-me. E essa expressão, lava-me, purifica-me, é uma expressão lá do livro de Êxodo e lá do livro de Levítico. Havia rituais de purificação, as pessoas pegavam água e se lavavam como um símbolo. Mas o que Davi está falando aqui não é um lavar com água, mas é um lavar interior, é um lavar interno. E somente Deus pode fazer isso em nossas vidas. Você pode tomar 1001 banho, mas sem o lavar de Deus, eu e você continuamos sujos. Mas somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Sabe por quê? Esse pecado, meus amados, esse pecado contra Deus, ele nos acompanha desde o nosso nascimento. Nós acabamos aqui de apresentar, de orar ao Senhor por Celine. Celine só tem um mesinho de idade. Um mesinho e alguns dias apenas. Mas uma coisa é certa, ela já é pecadora. Por quê? Olha o que diz aqui o texto, e também até mesmo ali o filhinho de Cleiton, que vai nascer em breve, está no ventre da sua esposa, também já é pecador. Já é pecadora, na verdade, com a menina. Já é pecadora, ainda nem nasceu ainda, mas já é pecadora. Porque olha o que diz Davi aqui no Salmo, no versículo 5. Nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é chamado de pecado original. O pecado que os nossos pais transmitem. Por melhor que seja um pai, por melhor que seja uma mãe, ele já transmite o pecado para seus filhos. Uma criança já nasce pecadora. Então Davi estava consciente de que era pecador desde o ventre da mãe. Quando nasceu, já era um pecador, já é um pecador. E meus queridos, e daí você percebe o seguinte: se eu sou pecador, se eu nasci pecador, e por mais que a partir de agora eu vivesse uma vida perfeita, ainda não conseguiria
me libertar desse pecado na minha vida. Eu não conseguiria me libertar dessa natureza pecaminosa. Por quê? Porque Ele me acompanha. E eu passo para os meus filhos, para os netos, para os bisnetos. Ou seja, é uma cadeia. Desde Adão, o pecado vem reinando e vem gerando morte. E Davi está consciente disso. Eu nasci em pecado. Celiano e Aline não gostariam de dar esse presente para Celine nem para Júlia, mas eles fizeram isso sem querer. Cleiton não queria fazer isso para sua filha, mas já passou esse defeito para elas, esse pecado para elas. Então, meus queridos, nós somos pecadores por nascença. Essa é a razão de que nós precisamos ser restaurados por Deus. Somente Deus pode fazer isso. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: você está consciente disso? Você consegue perceber que o pecado domina você desde o ventre de sua mãe e que você não pode libertar-se sozinho desse pecado? Que é impossível, por mais esforço que você faça, por mais promessa que você faça, por mais, digamos, nenhuma coisa que você queira fazer, você não vai conseguir se libertar sozinho. Que a única maneira de você encontrar restauração, de você encontrar perdão, de você encontrar uma nova vida, é por meio de Jesus. Somente Ele pode fazer isso. Esse é o primeiro ponto desse salmo. Esse salmo está dizendo para nós que Deus é a solução para os nossos pecados. Solução para que nós nascemos. Os nossos pecados que foi contra Ele. Deus não virou as costas contra nós, mas se coloca como meio para restaurar a nossa vida espiritual. Sim, meus amados, somente em Deus, por meio da cruz, é que nós conseguimos ser libertos. Nesse dia das mães, a mãe, ela transmite para o seu filho o pecado, mas também, por meio de um outro filho que nasceu, veio ao mundo, o Filho de Deus, onde nós encontramos libertação e restauração para nosso pecado. Não é por meio de uma mãe, mas por meio de um filho. Nenhuma mãe consegue libertar o seu filho, mas um filho amado de Deus consegue nos libertar de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros e restaurar a nossa vida espiritual. Somente Ele pode fazer isso. Esse é um dos passos para nós restaurarmos. Nós vimos agora a causa, ou seja, eu preciso de restauração espiritual porque eu sou um pecador desde o nascimento. Mas qual é a finalidade? Qual é o propósito dessa restauração? Qual é a razão de eu ter essa restauração? O ponto 2 e 3 da mensagem de hoje irá falar sobre isso. No ponto 2 da nossa mensagem, diz o seguinte: clamou por restauração a fim de discipular outros no caminho do Senhor. Nos versículos 6 a 9, meus amados, o salmista ele vai continuar esse clamor por renovação espiritual. E para isso ele vai usar algumas expressões do judaísmo que eu acabei antecipando no ponto 1, que vai falar sobre a purificação. Nos versos 7 e 6, ele vai aludir, como eu falei, a purificação do ritual lá de Israel. E ele vai falar principalmente do ritual do leproso. Um leproso, quando ele era curado da lepra, ele ia e passava pelo ritual de purificação ali, para ser colocado de volta à sociedade e participar do culto do Senhor. Então Davi, ele está se vendo como um leproso, que precisa ser purificado. Mas ele entende que ele por si mesmo não pode purificar a sua própria alma, que ele por si mesmo não pode se livrar da natureza pecaminosa. Por isso que ele clama: purifica-me, Senhor, e eu ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e eu ficarei limpo. Deixa eu voltar aqui o texto aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Versículo 7. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta em que você colocava ali o sangue ou algo e você jogava nas pessoas. Isso era um ritual de limpeza. Purifica-me com isopo e eu ficarei limpo.
lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Nós aqui em Mossoró não conhecemos a neve a não ser pela TV, ou se você foi a algum lugar onde tinha neve. Mas aqui, na mente do salmista, ele está falando a neve como sendo algo mais alvo, mais branco possível. Ele está falando de que essa ação de Deus de purificar tornará o homem limpo dessa maneira, totalmente limpo, sem nenhuma impureza, sem nenhuma mistura, sem nenhuma nódoa, totalmente limpo. E ele está falando que Deus faria isso. Senhor, faça isso, limpa a minha alma, limpa o meu ser. E aí, em consequência disso, quando ele pede para que Deus faça isso, para que volte a cultuar a Deus, nos versículos 8 a 12, o salmista ele vai desejar voltar até a alegria de viver na presença de Deus. Porque uma das coisas que o pecado causa em nós é não termos a alegria de estar na casa de Deus. Em outro salmo, Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando nós estamos manchados pelo pecado, quando nós estamos distantes de Deus, quando alguém fala assim, vamos à casa do Senhor, aí ficamos tristes. Por quê? Porque na casa do Senhor, nós iremos ter a presença de Deus. E a presença de Deus mostra os nossos defeitos, mostra as nossas manchas. E isso causa tristeza em nosso coração. Porém, essa tristeza que Deus causa em nosso coração, por causa do nosso defeito, não é para nos distanciar dEle, mas Ele está nos chamando para nos purificar. Ele está nos chamando para nos moldar, para nos transformar, porque é diante dEle que nós somos purificados, é diante dEle que nós somos transformados. O Deus que mostra a nossa impureza é o Deus que nos purifica, é o Deus que nos limpa. Por isso que Davi vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. E antes disso ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. O mesmo Deus que trouxe a consciência do seu pecado, também agora ele está clamando para que esse mesmo Deus o transforme, o mude, o faça uma nova criatura, dê um novo coração para ele. E sabe por que ele está fazendo isso? Sabe qual é a razão dessa purificação? E aí o texto vai dizer, nos versículos seguintes, que ele vai falar 3 coisas que o salmista deseja fazer para voltar à alegria de viver na presença de Deus. E para isso, o que ele pede? Ele pede para Deus não esconder o seu rosto. Essa expressão, esconder o rosto, era dizer que estava sem o favor de alguém. Quando alguém escondia o rosto, ou seja, eu não quero ver você na minha presença, então aquela pessoa não tinha favor dela. Então o salmista pede para que ele volte a ter o favor de Deus. E aonde vinha esse clamor do coração do salmista? Vindo do próprio Deus. E ele vai dizer: Senhor, apaga os meus pecados. Porque era tipo um livro. Ele está falando, olha, apaga ali. É como se você tivesse uma dívida e devesse a essa pessoa, e a pessoa ali, ó, apagasse e você não devesse nada. O salmista está clamando isso, está clamando para que Deus apague e faça isso. E para a segunda coisa que o salmista vai clamar ao Senhor é que Deus crie nele, ó, crie um coração novo. Por quê? Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco de que nós somos pecadores e nós não podemos mudar o nosso coração? Nós não conseguimos. É impossível mudarmos o nosso coração ou mudar o coração de alguém. Por isso que ele diz: cria em mim um coração novo. Essa palavra criar em mim é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1. Ele está pedindo para trazer um coração totalmente novo, criar novamente, Deus fazer um coração novo. Sabe por quê? O nosso coração está contaminado com o pecado. E esse nosso coração não tem prazer nas coisas de Deus.
esse coração não tem prazer com Deus. Somente o coração novo vai ter esse prazer. Ele está pedindo um novo coração, ele está pedindo um transplante de coração. Esse é um transplante de coração perfeito, que não tem efeitos colaterais. Nós sabemos que qualquer transplante que você faz, tem que passar a vida toda tomando remédio, e por um bom tempo para que aquele coração não seja rejeitado pelo seu corpo. Mas o coração que Deus quer criar em mim, ou que Deus quer criar em você, é um coração que não tem rejeição, porque é criado pelo próprio Deus. Um coração novo. E aí ele vai dizer que o Senhor permanecesse nele por meio da presença do Espírito Santo. Então ele está pedindo por transformação. E a pergunta é, por que o salmista, ele quer essa restauração espiritual? E ele vai dizer, meus amados, que isso será, qual vai ser o resultado disso, e qual é a finalidade disso. O versículo 13, ele vai responder: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Em outras palavras, ele está dizendo que a congregação de adoradores, juntando com a experiência de Davi, deseja que outras pessoas experimentem a mesma restauração. Davi está dizendo que ele não quer experimentar esse relacionamento de nova vida. Ele não quer experimentar esse movimento de restauração espiritual sozinho. Ele quer que outras pessoas experimentem. Ele quer que outras pessoas tenham esse mesmo encontro, essa mesma restauração espiritual. Ele não quer somente para ele. Ele não encontrou um presente, um tesouro, e quer ficar sozinho. Ele quer que mais pessoas compartilhem desse tesouro, compartilhem desse relacionamento com Deus. Ele disse: ensinarei a outros, para que eles se convertam, para que eles mudem. Essa é um dos propósitos de uma vida transformada por Deus. É o desejo para que mais pessoas sejam transformadas. A igreja, ela existe por causa disso. A igreja, ela existe primeiramente para adorar a Deus, e segundo, para que mais pessoas sejam libertas. Quando nós encontramos pessoas morrendo sem Jesus, por mais que essa pessoa tenha feito coisas horríveis nessa vida, isso não deve ser um motivo de alegria para nós, mas de tristeza, porque pessoas estão partindo dessa vida sem conhecer Jesus. E a nossa tarefa, se eu e você fomos alcançados por Cristo, se eu e você estamos sendo transformados por Jesus, nós devemos também ser instrumento de Deus para que outras pessoas tenham o mesmo conhecimento de Jesus. Porque se Jesus alcançou você, transformou você, tirou do lamaçal do pecado, Ele quer também com outras pessoas. E você que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, Ele quer alcançar também você, Ele quer transformar você, Ele quer renovar a sua vida, quer que você experimente uma nova vida em Cristo Jesus, ser restaurado. E essa é a grande lição para nós, pois não fomos chamados apenas, amados, para sermos restaurados com o nosso relacionamento com Deus, não. Também a partir dessa restauração da cruz, nós temos instrumento para que outras pessoas conheçam Jesus também, sejam alcançados por essa misericórdia, sejam transformados por Ele. Ele quer restaurar a sua vida para que você seja instrumento. E ninguém é novo demais para ser instrumento de Deus, e ninguém é idoso demais para ser instrumento de Deus. Não, nós precisamos ser como aquele missionário que falou: dai-me uma alma, senão eu morro. Essa é a vontade. Eu não quero Jesus somente para mim. Essa é a nossa missão, sermos restaurados para que vidas sejam restauradas. Além desse propósito, um segundo está resolvido no terceiro ponto, que diz assim, o terceiro ponto de nossa mensagem: clamor por restauração, a fim de realizar um culto agradável a Deus. Meus queridos, os versos 14 a 19 falam dois tipos de culto.
Um culto que não agrada a Deus. Por que um culto que não agrada a Deus? Porque não passa de rituais. Interessante, se você olhar para esses três aqui, essa adoração foi um tipo de adoração que o próprio Deus instituiu. O próprio Deus disse que era para fazer, que era aqui, no caso, fazer sacrifício. Mas o povo estava fazendo isso e esquecendo de Deus. Achando que, por exemplo, só porque estava pegando ali uma oferta de animal, um bolo, que era assim, pegando um cordeiro, levando ao altar, sacrificando, tranquilo. Mas não passava de ritual vazio. Eles estavam esquecendo do principal. É como se hoje, a nossa reunião aqui, para cultuar a Deus, nós aqui cantamos hinos, louvamos ao Senhor por meio de hinos, nós aqui viemos à frente e ofertamos, ou pegamos o QR Code que está nas cadeiras, ou está na transmissão, ali ofertamos ou entregamos nossos dízimos e oferta, e aí ouvimos uma mensagem, vamos para cá tranquilo, pronto, tranquilo. Mas sem nenhuma transformação de vida, sem nenhum relacionamento com Jesus. Ele disse, isso é culto vazio. E aí, antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a razão de você estar aqui? Qual é o motivo que você veio para esse culto essa noite? Qual é o motivo que você está ouvindo essa transmissão? Qual é a razão de você estar buscando, de você estar em um culto? É apenas por um dever religioso? Você é apenas alguém religioso, no sentido de que você cumpre alguns ritos, faz parte de uma reunião? Ou você está aqui porque você quer ter um encontro real com Jesus? Você está aqui porque você quer adorar realmente a Jesus, quer entregar a vida a Ele, quer andar com Ele? Davi está dizendo, meus amados, que é um culto que é vazio, que é sem sentido, por mais que você esteja cumprindo a ordem do Senhor. Mas isso não agrada a Deus. E qual é a solução? É a deixar de fazer isso? Não. Há um outro culto que agrada ao Senhor. E esse culto, meus amados, vem acompanhado de um coração transformado, de uma vida transformada. Esse culto que agrada ao Senhor, ele é centralizado na pessoa do Senhor. Ele está centralizado em sua obra de misericórdia e justiça. Daí o que diz os versículos 14 e 15. Livra-me dos crimes de sangue, ou seja, da morte. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Veja aqui o que Davi está falando aqui, o que aquela congregação de adoradores está dizendo. Senhor, tu és o centro do culto. Eu não estou aqui porque eu vim aqui, porque faço parte do ministério de louvor e vou cantar, eu vou tocar na bateria, eu vou tocar o baixo, o teclado, não, porque eu vou fazer parte da transmissão aí, vou fazer aqui a projeção, estou no som, vou colocar tudo certinho aqui. Eu venho aqui porque eu não tenho nada para fazer em casa, não tenho outra atividade, eu vou lá encontrar os meus irmãos, bater papo lá, conversar. Não! Eu estou aqui porque eu quero louvar e agradecer o Senhor. Ele é o centro, a principal razão de eu estar aqui. E nada nem ninguém vai atrapalhar esse momento. Nada nem ninguém é mais importante do que esse momento de estar com Deus, de estar com Ele. E por isso que eu digo como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá eu vou estar em adoração com o Senhor, junto com outros irmãos que têm o mesmo propósito de adorar e agradecer o nome de Deus. Esse é o culto que agrada ao Senhor, o culto que louva a Deus. Também esse culto que agrada a Deus, meus amados, a Deus, é fruto de um coração transformado por Deus. Então o meu coração tem que ser transformado por Deus. Ele tem que transformar. E aí o versículo 16 a 19 vai dizer: pois não te agrado de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. O sacrifício ainda se mandou. Ele está falando de ritual vazio, só oferecer. Só chegar aqui na frente, entregar oferta, só chegar aqui na frente, cantar aqui, fazer uma boa performance, fazer aqui, trazer aqui uma mensagem que vai
digamos, vai movimentar as pessoas, mas no coração vazio. Tocou aqui no teclado aí, as notas bem feitinhas aqui. Rapaz, toca muito bem, ó, parabéns, viu? Rapaz, ó, Kaique, tu tá cada vez melhor no baixo. Rapaz, tu melhorou, viu? Tu evoluiu bastante. Aí Kaique, olha, eu sou o melhor baixista dessa igreja, só tem eu. Não é você que é o centro desse culto. Não é você. Você, aquilo que eu falei na quarta-feira passada, eu e você somos servos inúteis, porque só fazemos o que o Senhor manda. Nós não conseguimos agradar o Senhor totalmente, mas Ele recebe o nosso culto porque Ele nos ama. Somente isso, porque Ele é misericordioso. É por isso que Davi diz: não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. E não tem prazer em holocausto, que era outro tipo de oferta. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Percebe aí o que ele está falando? Ele está falando de um coração transformado, de um coração humilde, um coração que está pronto para receber e não para entregar e não para receber. Eu venho aqui para adorar, eu venho aqui para me entregar. É claro que eu recebo, mas o propósito principal desse culto aqui é adorar, é buscar a Deus, é me alegrar na presença de Deus, é me encher de Deus, é ir para casa recarregado das baterias, passar a semana com Deus no meu trabalho, ir ansioso para chegar no próximo domingo e estar aqui adorando ao Senhor, porque eu sei que o melhor lugar de estar é na presença de Deus, e é nesse lugar que eu quero estar. Coração quebrantado é um coração que entende que precisa de Deus. Por quê? Um coração duro não quer saber das coisas de Deus, quer saber das próprias coisas. É esse coração transformado que Deus aceita, que Deus espera. E aí ele vai terminar dizendo no versículo 19, versículo 18 e 19: faze bem a Sião, segundo a boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Veja aqui, tem um coração transformado, tem um coração que está diante de Deus, aí sim, a minha oferta é aceita. E aí, eu venho para o culto e Deus recebe o meu culto. Eu venho aqui, toco no meu teclado e Deus recebe o meu teclado, porque o meu coração está aqui para exaltar a Deus. Estou ali no som, apenas controlando o som, para que o pastor fale com a voz melhor possível, apesar da voz ruim dele. Essa voz ruim, eu tento melhorar a voz dele, mas eu faço isso o quê? Porque eu tenho maior alegria para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aquilo que é ritual vazio, pregar, cantar, sentar, ouvir a mensagem, abrir a boca e cantar alguns louvores, tudo isso em um coração transformado, em um coração que se dedica a Deus, um coração que foi alcançado por Deus, tornou-se um culto agradável. Esse é o propósito de sermos restaurados espiritualmente, é cultuarmos a Deus com o nosso coração, com a nossa força. Logo, o verdadeiro culto, meus amados, ele começa com a vida transformada. Sem vida transformada, não há verdadeiro culto. É apenas ajuntamento. Somente assim, quando nós colocamos Deus no centro, é que há culto verdadeiro. Porque caso contrário, é um clube. É como se você estivesse na escola, na fila do recreio, assim, no caso daqui, eu sou antigo, né? Na fila do recreio, na fila da merenda, ou estivesse na fila da lotérica, na fila do banco, ou estivesse na fila de um caixa, só ajuntamentos. Nós não estamos aqui apenas para ajuntamento. Um coração transformado, nos juntamos para adorar e agradecer o nome do Senhor. Por isso,
Se a sua comunhão com Deus está quebrada, o convite do Senhor nesta noite, ou quando você estiver ouvindo essa mensagem, é que você, assim como Davi, assim como a congregação, se volte para o Senhor em busca de restauração, em busca de transformação. Restaure e faça isso por meio da cruz. Cristo morreu na cruz para restaurar vidas. Ele disse: quando eu for pendurado, atrairei todos a mim. Quem sabe você é uma dessas pessoas que Ele está atraindo você, para que você seja restaurado por Ele, para que você seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, transformado por Ele, com a vida transformada, em que você o ama de maneira tal, que nada nem ninguém, ou nada é tão importante do que Ele. Faça isso. E faça isso clamando por perdão e transformação. Você não pode transformar a sua vida. Quando eu deixar isso... Opa, foi empolgação. Quando eu deixar isso, vai o Senhor. Não. O Senhor transforma a sua vida. Ele que muda. E essa transformação, ela começa desde o momento em que você entrega a sua vida a Jesus. E ela vai findar até o fim de sua vida. É um processo que começa com a conversão e dura até o fim de sua vida, ou até Cristo voltar. Mas é Ele quem faz a obra de transformação. É Ele quem faz a restauração espiritual. Portanto, na mensagem de hoje, o que nós vimos? Vamos ler? O crente arrependido clama por restauração espiritual por causa da presença do pecado, a fim de discipular outros, bem como que realizar um culto agradável ao Senhor. A nossa restauração nos leva a esse culto, a sermos restaurados pelo Senhor.